Ao vivo, transmissão ao vivo. Boa noite, pessoal. É uma imensa satisfação tê-los mais uma noite aqui de ensino. Hoje com o nosso grande amigo, Dr. Belzac, Dr. Sérgio Belzac, com doutorado, pós-doutorado, um grande médico, um empreendedor, um grande modelo que nós devemos seguir, né? Um modelo de sucesso, uma pessoa que trabalha muito, que compartilha muito conhecimento. Inclusive, o Dr. Belzac tem um curso preparatório para o título de cirurgia endovascular, no IAPAS. Ainda tem vários livros publicados, né? E é um colega que só faz a nossa sociedade crescer. E que vai hoje aqui nos abrilhantar com uma excelente aula, né? São 2 aulas de temas correlacionados. Então, doutor Belzac, seja muito bem-vindo. Eu quero que o doutor Charles também lhe parabenize pela a sua disponibilidade de vir aqui e falar com a gente. Você é o nosso grande amigo. Charles. Robert, obrigado aí, boa noite. Sérgio, boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal, está chegando aqui na nossa live também, nosso webinário. Então, Sérgio, assim, você para nós realmente é um exemplo, para todos que estão começando também as suas carreiras, né? Você vê médicos de sucesso como o Sérgio, que ele é uma pessoa que entrega muito de conteúdo, conhecimento, experiência, e também é um grande empreendedor, né? Então, isso são a nova geração dos médicos, né? Essa pegada mais de empreendedorismo, né? Então, Sérgio, ó, bacana você estar com a gente aqui. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite também. E estamos muito honrados com você aqui na Master Médicos, viu? Maravilha mesmo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade aí. Estou feliz de estar entre amigos e falar de temas que eu gosto muito. Sou entusiasta da técnica endovascular, em especial dessas endovenosas, né? Então, é um grande prazer para mim falar sobre isso. E fico à disposição, independentemente da aula aqui, qualquer pessoal da Master aí, que são milhares aí pelo Brasil, pode mandar mensagem aí, a gente fica à disposição, independentemente daqui, para qualquer dúvida, tá bom? Maravilha. Então, trouxe 2 aulas, vou falar um pouquinho de varizes pélvica e de varicocele, que, na verdade, são espectros da mesma doença nos diferentes sexos, né? O gonadal, ele pode virar aí para a pelve na mulher ou para a bolsa testicular no homem, são patologias semelhantes. Então, é muito interessante poder falar das 2 ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Beleza, vamos começar, pode ir. Então, vou compartilhar aqui, vamos começar com varizes pélvicas. Ótimo, eu estou vendo aqui a apresentação, gostaria de saber se vocês estão vendo aí. Sim, estamos vendo. Estou vendo perfeito. Então tá joia, vou passar o slide então aqui, tá bom? Passou o slide para vocês? Sim. Então pronto, então vamos em frente. Vamos começar falando de varizes pélvica, né? É uma patologia que vem no nosso consultório geralmente de pacientes que estão cansadas, já passaram muitos médicos, muitos ginecologistas, ortopedistas, por uma dor pélvica crônica de difícil explicação, né? Elas falam de um desconforto, falam de dor para relação sexual, e geralmente é essa paciente que nos procura, né? Então, o paciente vem com esses sintomas, né, de dispareunia, hipermenorreia, é um sintoma que às vezes a gente esquece e vale a pena perguntar. Já operou de varizes, a gente sabe que em até 17% das vezes de pacientes que recidivam verdadeiramente de uma cirurgia de varizes, tem um refluxo infradiafragmático que deve ser pesquisado, ou um sintoma, ou uma síndrome compressiva, que está lá no cocket, por exemplo. Então, vale a pena a gente lembrar disso na hora que um paciente está operando e reoperando de varizes, né? Mesmo sendo bem operado, é importante a gente lembrar disso, né? E pacientes têm varizes atípicas, essas varizes, às vezes, ciáticas, pélvicas, perineais, vulvares, vaginais, nos devem inferir em varizes pélvicas. A gente vai falar hoje principalmente da varize pélvica do eixo gonadal, mas a gente tem que lembrar que uma síndrome de Cocket, uma trombose prévia de veia ilíaca faz uma circulação colateral pélvica perineal, que também são varizes pélvicas, né? Então, varize pélvica é causas diversas, né? Então, pensou no diagnóstico de varizes pélvicas,
Chegou lá no consultório, que exames pedir, né? O paciente chegou aqui, eu peço um bom Doppler, e aí você tem que ter uma boa ultrassonografista, é o nosso caso, a gente tem a doutora Maísa Cury aqui na clínica, que vai fazer, então, o Doppler de ilíaco e cavo e membros superiores. E a gente já pede uma angiotomografia de abdômen e pelve. Então, no Doppler, a gente consegue, um bom ultrassonografista, ver a dilatação da veia ovariana, ver um refluxo dessa veia ovariana, ver o sistema venoso pélvico todo dilatado e ver essas veias cruzando a parede anterior do útero. Isso dá para ver, né? Claro, se a paciente fizesse um ultrassom pélvico transvaginal, isso ia ficar mais evidente ainda. Inclusive, muitas vezes é achado de ginecologista fazendo ultrassom pélvico transvaginal as varizes ao redor do útero. Mas a gente não faz isso na nossa rotina. Lembrando uma coisa assim, eu sei que tem pessoas de vários níveis aqui. A tomografia com contraste ela é diferente da angiotomografia em que aspecto? A angiotomografia infere uma quantidade maior de contraste e cortes mais milimétricos. E a gente não devia ter que falar isso, mas é importantíssimo na hora que fizer esse pedido, colocar entre parênteses, fazer fase venosa. Porque se fizer só fase arterial e portal, às vezes o contraste não está bem evidente no sistema venoso, não fica tão legal para você ver e ter um detalhamento anatômico que você precisa. Então, a gente tem que lembrar de, na angiotomografia, a gente observar, vou pôr aqui um marcador, de observar o ângulo aorto-mesentérico, né, porque o quebra-nozes, ele é a compressão da veia renal esquerda entre a aorta e a mesentérica superior, e lembrar de ver esse refluxo da veia gonadal. Então, aqui fica evidente nessa tomografia um refluxo importante da veia renal esquerda, né? E esse é normal, esse cruzamento dessas veias arqueadas pelo útero para o outro lado. E aqui a gente consegue ver, como eu falei, numa fase venosa, a gente consegue ver aqui a veia renal esquerda bem contrastada, comprimida entre a aorta e a mesentérica. E a gente não trata exame. Paciente assintomática, a gente não trata. Se você sair fazendo angiotomografia em todo mundo que chegar no seu consultório, do sexo feminino, você vai achar até 14% dessas pacientes uma compressão, ou um cocket, ou um quebra-nozes. E não é o fato de encontrar que você vai indicar tratamento, certo? Tem que lembrar disso, né? Porque às vezes o paciente simplesmente nos procura por um achado de exame, e a gente não sai indicando, né? Qual é o padrão ouro para você fechar isso? É a flebografia, né? Mas você já fechou o diagnóstico com os outros exames. A flebografia, na verdade, a gente já faz no intraoperatório. Então, a gente já entra armado, que a gente fala, para fazer o tratamento, né? E aí você vê o refluxo da veia ovariana, preenchendo o plexo venoso, você vê as veias pélvicas dilatadas, e você vê toda a circulação se acumulando na pelve, cruzando o útero de um lado para o outro. Como fazer a flebografia? Como fazer o acesso para o nosso procedimento? Dá para entrar pela jugular, dá para entrar pela veia braquial, pela veia basílica e pela veia femoral. Pensando em facilidade do procedimento e angulação, o ideal para você entrar na veia gonadal esquerda e principalmente na veia gonadal direita é vir por cima. Nesse contexto, um catéter tipo multipurpose, que ele tem aquela angulação e depois um espaço longo, é importante, porque você encosta as costas dele na cava de um lado e a ponta você entra na veia renal ou a ponta você entra na veia gonadal. Então, o acesso superior com multipurpose, para mim, é imbatível para você cateterizar as veias gonadais. Uhum. Se você colocar... Aí fica à vontade de me interromper, tá, Rover e Esteves? Não, aí, tranquilo. Então, é para ser informal, tá? Eu estou à vontade falando aqui, então fiquem à vontade de me interromper. Para mim, está aparecendo só o slide, tá? Então, eu não sei se vocês estão gesticulando aí, eu só estou vendo o slide. Tranquilo, tá ótimo. Perfeito. Estou vendo perfeito, tranquilo, tá Beleza. ótimo. Obrigado. Então, com o introdutor 5 e um catéter 5F, você consegue, ao conectar um Yzinho atrás, usar isso como se fosse um introdutor. Não precisa você colocar uma bainha longa para chegar lá, ou seja, você vai aumentar o diâmetro do dispositivo que você vai chegar até lá. Então, não precisa, né? Eu, como regra geral, coloco essa torneirinha Y, que geralmente na hemodinâmica tem, e às vezes na seringa insufladora tem também, e você conecta atrás do seu catéter e você consegue usar ele como se ele fosse um introdutor. Entrar na gonadal esquerda é fácil. Eu não lembro de um caso que a nossa equipe ficou com dificuldade. Agora, entrar na gonadal direita, principalmente se essa não for dilatada e não tiver refluxo, é uma tarefa difícil muitas vezes. Por isso que a gente tem que lembrar das variações anatômicas da gonadal direita. Se a gente olhar aqui, às vezes ela é duplicada, às vezes ela sai da renal, às vezes ela entra na renal, às vezes ela entra na cava, às vezes ela é múltipla, às vezes ela entra no lado contralateral. Então, a gente tem que lembrar que a veia renal direita, a veia gonadal direita, tem muita variação anatômica.
E a gente consegue descobrir isso olhando com muita atenção na tomografia. Mas, como eu falei, se ela não é doente, se ela não é dilatada, às vezes você não consegue entrar. E não se preocupe, porque ela não é doente mesmo. Uhum. A grande maioria dos pacientes tem refluxo somente da gonadal esquerda. Não só na mulher, para variz pélvica, como no homem, para varicocele. Então, é essa que é o nosso foco, mas uma porcentagem dos casos tem da direita, por isso a gente tem que tentar entrar lá também. Se a gente estiver entrando por baixo, aí o melhor catéter é o cobra, porque ele tem 2 curvas, você consegue entrar na gonadal esquerda e com dificuldade na gonadal direita. Eu acho que a certeza de uma embolização de gonadal direita, gonadal dilatada na tomografia, nos infere que é melhor vir por cima, senão você vai ter muita dificuldade de entrar na gonadal direita, tem muita curva. E a gente tem que lembrar de variações anatômicas. Essas síndromes retroperitoneais venosas andam juntas. Então, o paciente pode ter quebra-nozes com variz pélvica, pode ter cocket com variz pélvica, pode ter quebra-nozes e cocket. É muito comum isso, então a gente tem que lembrar. E é muito comum também ter refluxo venoso retroperitoneal, pacientes com variações anatômicas, veia renal anular, veia renal retroaórtica. Então, a gente fala que o quebra-nozes clássico, que é esse entre a aorta mesentérica superior, é o tipo A. E o quebra-nozes tipo B é entre a veia renal está entre a aorta e a coluna. Isso impacta no tratamento? Com certeza. É muito mais fácil você pôr um stent na veia renal que está na frente da aorta para empurrar a artéria mesentérica superior no peritônio livre, do que você pôr um stent na veia renal retroaórtica com a intenção de empurrar a aorta para frente, segurando a coluna atrás. Então, importantíssimo na hora de olhar sua tomografia, ver se essa veia renal esquerda não está retroaórtica ou se ela não é anular. A gente tem mais de um caso assim. Então, aqui um exemplo flebográfico de uma avaliação de um paciente. Então, você pode simplesmente, para estudar o paciente, entrar em tudo. Entra nas 2 gonadais, entra nas 2 ilíacas internas e nas ilíacas externas, injeta ali contraste, geralmente a gente pega 10 ml de diluído ao meio, dependendo do caso, a gente pega 20 ml de diluído ao meio. Então, entramos aqui na gonadal direita, na gonadal esquerda. Repara que essa gonadal direita ela é bem dilatada e com refluxo, tanto que está enchendo, inclusive, as veias paruterinas para o outro lado, e daí fica fácil de entrar nela. Uma veia gonadal normal é mais difícil de entrar, né? Aqui a gente consegue ver, então, a veia ilíaca externa esquerda e o cocket aqui em cima. Uma circulação importante cruzando o útero. Então, ou seja, essa paciente da questão aqui, ela tinha tudo. Tinha refluxo gonadal bilateral e tinha um cocket expressivo. O tratamento. Tentou-se por muito tempo, dar hormônios com uma intenção de melhorar o trofismo muscular, para melhorar a sensação da paciente, mas na prática a gente percebe que tem uma resposta ínfima. E, inclusive, a gente sabe que hormônio faz uma fragilidade venosa, né? A gente sabe que anticoncepcional piora varizes, então por que haveria de melhorar, né? E se a gente olhar na literatura, estão associados à psicoterapia, então realmente a medicamentosa, mesmo com medroxiprogesterona, que existe alguma literatura, hoje em dia caiu em desuso. Da mesma forma, a cirurgia aberta ou laparoscópica, frente à morbidade de você abrir o reto peritônio ou explorar por vídeo e sair ligando tudo quanto é veia retroperitoneal, tem uma taxa de sucesso de um professor indiano, mas não é reprodutível, tem uma taxa de complicação significativa, também caiu em desuso. E aí que entra para o nosso tratamento, que Monadeiro foi um dos grandes hospícios que iniciou isso na Espanha, que é começar a embolizar essas varizes pélvicas por acesso endovascular. Então, a ideia é você jogar um agente esclerosante e agente mecânico, que são as molas. A técnica sanduíche, veja, na cirurgia endovascular tem vários exemplos de técnica sanduíche. Aqui a gente está falando da técnica sanduíche para varizes pélvicas. É você jogar uma mola, daí você volta, joga outra mola proximal, entra com o microcatéter entre as 2 molas, aí você joga o seu polidocanol. Qual a intenção de fazer dessa forma? A intenção é que a espuma haja no local, tenha dificuldade para entrar na circulação sistêmica, já estando neutralizada, para não ter efeitos sistêmicos. Em outras vezes que não a veia-alvo. Então, por isso que se faz a espuma, né? E as molas, geralmente a gente prefere de liberação controlada, claro que o convênio não gosta disso, porque ela é mais cara, mas nos dá a segurança de, essa mola não está boa, eu recolho e solto de novo. Então, as molas, elas vão distalmente, normalmente 8,
e mais proximalmente, que aí você já tem um medo de embolização para ver a cava, você joga uma mola maior até de 14. E o polidocanol, no começo que eu tinha muito medo, hoje em dia eu já uso 3%, faço 10 ml no total, sem grandes dificuldades. Muitas vezes, ao injetar o polidocanol entre as duas molas, a gente vê a veia espasmando e apertando, espremendo as molas. Isso é um sinal de sucesso, na minha opinião. Da mesma forma que quando você faz uma periférica e você vê o espasmo. Então, vamos falar de um caso aqui em especial. Então, começamos com acesso na basílica direita, introdutor 5F, catéter múltiplo pulse, entramos na gonadal direita. Deixamos esse catéter, então, na entrada da gonadal direita, por dentro dele vamos com o microcatéter e começamos a colocar as molas, de distal para proximal, e entre elas a gente pode jogar espuma. Então, aqui está uma veia gonadal direita embolizada, e até onde a gente coloca essas molas? O mais próximo possível da entrada da veia gonadal na cava. Né? A gonadal direita deságua na cava, então a gente tenta colocar a mola o mais próximo possível. Aí nós vamos para a gonadal esquerda. E aqui um exemplo da técnica sanduíche. Colocou a primeira mola, colocou a segunda mola, desceu o microcatéter entre as duas molas, e daí a gente jogou espuma. A gente pode fazer, então, isso por cima, né, com o múltiplo pulse, ou por baixo com cobra. Na minha opinião, por cima é sempre melhor. Até onde a gente coloca as molas na gonadal esquerda? Até o mais próximo possível do seu deságua na veia renal esquerda. Então, está aqui a paciente embolizada bilateralmente com molas, né? Aqui foram utilizadas 14 molas de liberação controlada, obviamente que é um procedimento caro, né? Então, está aqui, né, uma imagem, e aqui algumas imagens para a gente pensar. Nesses pacientes, em especial no paciente que só tem a veia gonadal esquerda com refluxo, a variz pélvica proveniente somente da gonadal esquerda, certamente deve ter algum grau de compressão na veia renal esquerda. E hoje em dia se questiona muito se trata sempre, se não trata, ou se trata em tempos separados. E eu, até então, tenho tratado tudo ao mesmo tempo. Se tem uma compressão tão evidente como esses casos aqui, com uma circulação colateral, principalmente esse primeiro caso, para mim fica intuitivo que se você só fechar a gonadal mantendo essa compressão, esse rim vai descompensar, o paciente vai ter sintoma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o paciente tiver um quebranose significativo e com uma variz pélvica, você só fechar a variz pélvica, deixando aquele quebranose significativo, o paciente vai descompensar o quebranose. Vai começar a fazer hematura franca e dor lombar. Então, a gente tem que lembrar disso. E existe a chance de você fazer daí no segundo tempo quebranose. Ao meu ver, você documentou no intraoperatório que existe essa compressão, eu já coloco o stent. Claro, colocar o stent é algo mais elaborado. Chegar lá e colocar as molas é mais simples. A taxa de complicação é muito baixa. O stent já pode ter complicações mais severas, como trombose e embolização do stent. Então, deve ser muito pensado, né? Então, aqui a gente vê que a gente chegou com as molas o mais próximo possível da veia renal, e aí a gente evidencia a compressão da veia renal e a circulação colateral, para daí a gente vir no segundo tempo e colocar o stent, seja por cima ou seja por baixo. Os novos stents navegam com o introdutor 6, 7F, tem uma flexibilidade importante, então dá para ver por cima sem problemas. E aqui tem literatura para tudo quanto é tipo de stent, mas o que não tem mesmo é uma literatura vasta, não tem uma casuística tão grande, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então não dá para a gente ferir que tal stent é melhor que o outro, né? Eu mesmo todos, e eu não tenho grandes dificuldades. O que eu não gosto muito é ter que colocar um introdutor 10, 12 frentes para pôr um stent na veia renal, no acesso a uma veia basílica, eu não acho interessante. Então eu prefiro usar o Smart Control, o Everflex, hoje em dia tem os Sinus, que são stents com um introdutor menor, que passam em baixo perfil. E, então, qual stent escolher? Né? Qual o diâmetro de stent escolher? Pode ser para todos os casos o stent é 14. Né? Por quê? Porque se você usar o IVUS, para você fazer uma medida e falar, baseado no IVUS que você vai pôr stent, eu te confesso que se na hora aparecer lá, põe um stent 10, eu tenho medo. Põe um stent 12, também teria uma preocupação, com medo de embolizar. O stent 14, ainda mais stents que não tem tanta força radial assim, me dá uma tranquilidade que esse stent não vai navegar por aí. Todo mundo já deve ter recebido no grupo de WhatsApp uma foto de um stent no coração, uma foto de um stent no pulmão. E geralmente esses stents são de quebranose, né? Então, acho que é por isso importante dar esse oversize mesmo. Põe o 14 independentemente do IVUS.
Vai por mim que você vai ficar mais tranquilo. Ele pode ser 40, aí você tem que ter muita segurança para fazer isso, ou ele pode ser 60. Qual é o problema do 60? O problema é que, às vezes, ele entra num dos ramos, né? Numa das tributárias da renal e fica com a ponta meio esmagada. Isso não é legal, né? E o 40 fica preciso. Mas o 40, por outro lado, ele já dá um pouco de medo dele embolizar, dele ter esmagado e ele ir para o pulmão, né? Veja, se a ideia é você colocar as molas fechando a gonadal o mais próximo possível da veia renal, você é permitido, se você não está satisfeito, como por exemplo aqui que ainda tem um espaço grande, você depois que você colocar seu stent, você atravessar a malha do stent e jogar a última mola. E aí você manda bala, porque você tem uma tranquilidade muito grande. Essa mola não vai mais atravessar a malha do stent e entrar para dentro da veia renal. Normalmente a gente faz um Doppler de controle no pós-operatório, na primeira vinda no consultório, e depois controle com angiotomografia. Normalmente a gente faz 2 vezes, uma com 3 meses e uma com 12 meses. Importante observar no corte axial o distanciamento, então, da mesentérica superior para a aorta, ou seja, o stent está bem posicionado e com fluxo no interior, e também... Não, o vídeo não está passando. E também passou. E também ver que as molas estão todas ali, né? Que não teve nenhuma embolização. Hiperplasia intimal, até então eu não vi, né, em quebra-nozes. A gente vê na literatura, mas eu não vi. A grande preocupação mesmo é a embolização. Por isso que eu acho importante colocar o oversize. E essa história de assim, vamos ser preciosistas, vamos invadir 1 milímetro a veia cava. É muito arriscado. Um stent venoso desse diâmetro indo por cima, não é tão preciso a sua liberação. Não tem por que você ficar querendo obrigatoriamente invadir a cava. Alivia a compressão e se dê por satisfeito, tá bom? Como eu falei anteriormente, existem muitas apresentações atípicas, né? E é comum pacientes com variações anatômicas terem mais sintomas, com mais síndromes compressivas, terem mais refluxo pélvico. Então, aqui um bom exemplo, o paciente tinha quebra-nozes, tinha uma veia renal anular, então uma veia atrás e outra na frente da aorta, e ambas as veias renais tinham compressão. Então, o paciente tinha quebra-nozes tanto anterior quanto posterior. Nós fizemos uma flebografia e vimos que a gonadal tinha comunicação com as 2 veias renais. Como eu falei antes, a compressão da veia renal posterior é muito mais forte do que a anterior, nós optamos por tratar somente a veia renal anterior, e a paciente ficou assintomática desde então até hoje. A gente, inclusive, publicou esse caso porque foi uma conduta muito, muito pertinente, considerando a resposta da paciente. Obviamente, retrospectivamente, sempre é mais fácil falar, né? Como eu falei antes, nem sempre o quebra-nozes tem variz pélvica. O refluxo gonadal, ele nada mais é do que uma compensação, muitas vezes, da compressão do quebra-nozes. E, geralmente, esse paciente que tem varizes pélvicas exuberantes, tem quebra-nozes, ele não tem hematura, porque o rim está sendo drenado pelas varizes, né? Mas nos casos em que a dor lombar não tem, e que há hematura, nesse paciente geralmente não tem varizes pélvicas, que é um bom exemplo aqui do lado esquerdo. Repara como quem se desenvolveu não foram as varizes pélvicas, foi a circulação paravertebral. Ao colocar o stent, toda a circulação paravertebral desapareceu. E esse paciente sumiu a hematura. Esse caso da direita aqui, é um caso também que a gente publicou, que é muito interessante. Se vocês separarem, tem 3 catéteres aqui. Tem um aqui, um outro aqui e outro aqui. O que é isso? Isso era um adolescente que estava com hematura franca refratária há muitos dias. Nos chamaram para fazer uma arteriografia renal, para ver se entendia o que estava acontecendo. E esse paciente então já estava com duplo J, de tanto que ele sangrava, que é esse cateter da direita. Ao injetar o contraste pela artéria, a gente via o rim enchendo e o rim não esvaziava. Ou seja, nós fizemos o diagnóstico do quebra-nozes ao contrário, injetamos na artéria, vimos que o rim esvaziava, aí nós decidimos entrar na veia e confirmamos o quebra-nozes. E o que acontece? Você, num adolescente, você por um stent, é altamente questionável. Então, eu liguei para o urologista que me falou que ia fazer uma nefrectomia, porque não tinha mais o que fazer. Nesse contexto, a gente colocou um stent. Esse paciente já está com 7 anos de stent, nunca mais teve hematura. Fiz uma tomografia de controle, inclusive, para publicar, o editor da revista me pediu para conseguir essa tomografia mais recente, com mais de 5 anos. A gente foi atrás do paciente e fez, mostrando que estava tudo bem, e resolveu, né? Então, assim, é uma conduta de exceção colocar um stent no jovem,
mas para esse caso, foi a solução, né? Hematura microscópica no adolescente com quebranosa, a conduta é expectante, a grande maioria das vezes compensa sozinho. É que nesse caso não tinha jeito, né? Bom, eu falei muito aqui, mas não é que a gente tem muito caso. A gente tem 22 casos desde 2015. Por que a gente tem muito caso? Porque varizes pélvica não está no rol do ANS. Então, tem muitas negativas dos pacientes do convênio e o paciente não quer ir em frente. Não quer tentar brigar, não quer nem acionar juridicamente, nem nada. E que, na minha opinião, não deixa de ser uma triagem. Porque se a paciente está efetivamente muito incomodada com o sintoma, se ela não tem qualidade de vida, ela vai até o fim. Eu falo isso na primeira consulta aqui, que se realmente ela está incomodada, ela vai até o fim. E, então, a gente tem 22 casos. Veja, a grande maioria do lado esquerdo mesmo, 7 deles eram bilaterais, e desses 7, 4 deles não tinham nutcracker. Ou seja, a grande maioria dos pacientes que a gente trata é pacientes com varizes pélvica e quebranosa, né? Não é todos que respondem completamente. 2/3 tiveram resolução dos sintomas e 1/3 resolução parcial dos sintomas. Sempre houve alguma melhora, mas não todos completamente. Porque a doença, às vezes, é multifatorial da dor. Às vezes tem endometriose, às vezes tem um componente psicológico importante, tudo isso deve ser conversado antes da cirurgia. Eu, inclusive, mostro essa casuística para os pacientes que vêm aqui, para entender, né, o que eles querem, o que esperar, né? A expectativa do paciente é algo a se pensar muito. O que a literatura diz? Diz muito pouco, né? Isso aqui é uma revisão que a gente fez, e achou na Cochrane essa avaliação, mostrando que até 2016, a maior casuística encontrada, 202 casos, né, com acompanhamento de 5 anos. E, veja, resposta completa, ou seja, ausência de sintomas em 33% dos pacientes. O restante foi uma melhora parcial, condizente com o que a gente falou e o que a gente tem. E, repara que o nível de evidência diz 3, 2, ou seja, é muito carente de literatura, de evidência científica, para a gente falar que o melhor tratamento é esse para esses pacientes. E é nisso que o convênio se escora para poder contraindicar o nosso. Bom, em relação ao varizes pélvica, é isso. Aí eu queria perguntar para vocês se eu continuo, quero interromper aqui e trocar umas dúvidas, ou já vou para a próxima aula. O que você acha, Robert? Olha, vou perguntar para o nosso convidado o que ele acha. Eu tenho várias perguntas aqui, porque como é um assunto que tem muitas perguntas, talvez a gente gaste muito tempo, depois a outra aula é extremamente importante, né? E acho que o que você acha, Belzac, de no final a gente fazer todas as perguntas? Perfeito, bora. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a outra apresentação, um minutinho, por favor. Pessoal, quem está ao vivo também, já pode mandar suas perguntas também aqui no chat, tá? Nós vamos pegar as perguntas, vamos já responder no final também, tá? Me deixou feliz aí que tem bastante gente participando, porque a minha impressão nesse mundo online, né, que a pandemia nos impôs, é que flebologia estética sempre é mais popular. Nossa, a gente fazia as nossas palestras com grandes professores de grande nome de cirurgia endovascular, arterial e afins, ok, tinha bastante gente, mas na hora que era um tema de flebologia estética, explodia de público, né? Realmente, porque a doença é mais prevalente, os médicos que tratam disso são mais prevalentes, então eu fico feliz de estar aqui entre amigos e com bastante gente acompanhando, né? Isso é legal. Mas que faz parte da flebologia estética também, né? Abriu o leque de opções, né? Que muitas vezes você tem varizes pélvicas, né, junto ali, né? Hoje, que muda? Paciente aqui, que ela veio me procurar por varizes na vulva, veio para fazer espuma, né? E eu falei para ela, olha, o seu problema está lá dentro, ou seja, era um cocket. Então a gente tem que lembrar disso, né? Essas varizes atípicas, tem que olhar para cima, né? Não pode só secar ali e depois o paciente recidiva tudo, né? Bom, vamos em frente, então vamos falar de varicocele agora. Nicole, está aí para pôr a tela do Sérgio? Entendi. Eu tenho que parar a tela, pronto. Para essa. Vou compartilhar outra. Perfeito. Ok, estão vendo aí? Embolização de varicocele. Beleza. Vamos em frente. Outro tema que eu gosto muito, porque, ao meu ver,
a literatura que a gente tem, mesmo não sendo tão vasta, é o suficiente para a gente se comparar à técnica cirúrgica convencional. Então, isso é legal. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, o cirurgião urológico, para fazer um procedimento desse, ele gasta nylon, gasta fio de algodão, se ele for muito preciosíssimo, microscópio, e certamente isso é muito mais barato do que as nossas molas, por convênio, né? Então, existe um protecionismo para a técnica urológica até comercial, né? Mas nem eu, nem o urologista podemos afirmar que a nossa técnica é superior, porque o que tem a taxa de resposta do ponto de vista de parâmetro seminal, do ponto de vista de sintomatologia, é equivalente do ponto de vista literário, e que não é tão bom assim. Então, isso deve ser, da mesma forma que varizes pélvicas, a gente falou que a taxa de resposta na literatura vai entre 33% e 66%, aqui é a mesma coisa. Não é todo paciente que tem uma alteração seminal que vai melhorar ou com embolização ou com cirurgia. Não é todo paciente. A gente tem nossa casuística para mostrar isso também. Bom, o que é varicocele? É o refluxo da veia gonadal no homem, que daí, em vez de ir para a pelve, ao redor do útero, vai para a bolsa escrotal, né? É a causa mais comum de infertilidade masculina. Metade dos pacientes que vêm aqui é porque a mulher quer que venha aqui porque não está conseguindo engravidar. E daí, ela já pesquisou tudo que tinha da parte dela, e ele tem a varicocele, e ela fala, é a varicocele dele, vamos tratar. Então, boa parte dos pacientes são assim. 10% dos homens têm varicocele, é igual ao angiotoma lá na variz pélvica. Não é o fato de ter varicocele que você sai operando. Quando que você trata? Se tiver muitos sintomas, se tiver alteração de infertilidade, né? 30% dos casais inférteis, quando a gente vai ver, o fator é masculino e geralmente é varicocele, né? A cirurgia mais feita até então é a cirurgia aberta, e cada vez mais a gente tem tentado puxar para o nosso lado para a gente fazer também, né? Então, praticamente, 90% dos casos, ela é primária, igual variz, tem refluxo da veia gonadal, não necessariamente tem o quebra-nós. Quando que a gente pensa em quebra-nós em paciente com variz pélvica? Paciente recidivado. Esse aí você tem que ir atrás do quebra-nós. Caso contrário, veja, o urologista resolve a grande maioria operando e não trata o quebra-nós. Então, a gente não sai tratando quebra-nós de todo paciente que a gente emboliza a varicocele, né? E ou para ausência de válvula, ou umas variantes anatômicas, e esse refluxo da veia gonadal para a bolsa escrotal faz um aumento da temperatura testicular, e isso piora a espermatogênese, né? Então, a gente tem que lembrar, como eu falei, do quebra-nós, tanto anterior quanto posterior, em pacientes com varicocele recidivado, e que se ela for só do lado direito, aí você tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Deve ter um tumor compressivo, comprimindo, uma variação anatômica importante, certo? Só do lado direito é raro. Quando for bilateral, isso é aceitável, mas também não é tão comum. Então, esse aumento de temperatura diminui a contagem de espermatozoide, diminui a motilidade e a morfologia dos espermatozoides. Então, na hora que você está suspeitando de varicocele, vem o paciente procurar, quais exames que a gente pede? A gente pede um espermograma com processamento seminal, e a gente pede um Doppler venoso de bolsa escrotal. E esse Doppler geralmente não é vascular que faz, não, são clínicas de radiologia. A normalidade que se espera não é um espermograma de paciente com varicocele significativa, menos de 60% dos espermatozoides móveis, uma morfologia normal e uma contagem menor que 20 milhões. No Doppler, a gente vê o refluxo do plexo multiniforme, uma nova de Valsalva, vê a dilatação das veias e vê a simetria testicular. Na grande maioria das vezes que o paciente tem varicocele significativo, o testículo esquerdo ele é menor que o direito, mas o paciente te fala o contrário, que o esquerdo é maior que o direito. Claro, porque ele tem uma grande e rica rede venosa dilatada ao redor do testículo, por isso que ele te fala que o testículo esquerdo dele é maior que o direito. E aqui também tem um dado importante. Na varicocele grau 3, que é aquela varicocele realmente volumosa, que o paciente fala que ele tem um grande incômodo estético, essa aí não é o caso com a embolização. Porque ao você embolizar, ela até diminui, mas não diminui o suficiente para o paciente ficar confortável do ponto de vista estético. E esses pacientes eu encaminho para o urologista, porque ele abre a bolsa escrotal ou abre o canal inguinal e tira e liga boa parte dessas veias, recuperando a parte estética. Qual que é o melhor caso, na minha opinião, para embolização de varicocele? Paciente sintomático, aquele paciente que fala que todo dia tem dor, coloca a cueca apertada, deita com a perna para cima para aliviar o desconforto escrotal. Esse paciente, na nossa experiência, todos responderam extremamente bem ao a gente fechar o refluxo. Fechando o refluxo da veia gonadal, o testículo ele drena por veias pélvicas
sem problema, sem estar contra essa coluna líquida da gravidade. Por isso que alivia os sintomas. O que a gente tem que esperar do tratamento? Tanto a ligadura cirúrgica quanto a embolização tem literatura favorável e não favorável e dúbia. Então aqui a gente consegue achar bastante artigos mostrando a favor e inclusive, revisão da Cochrane falando que não tem resposta do ponto de vista de fertilidade. Até nesse artigo mostrou-se uma melhora dos parâmetros seminais, mas quando foi ver do ponto de vista de fertilidade, não melhorou nada. Então, tem de tudo na literatura. Obviamente, a literatura, considerando que a cirurgia aberta está muito mais tempo aí no mercado, é muito mais vasta da cirurgia aberta. E da varicocele muito pouco, né? Qual é a grande vantagem da cirurgia de varicocele por técnica endovascular, na minha opinião? Ao ser um procedimento ambulatorial, o paciente pode trabalhar no dia seguinte, ele só refere um leve desconforto retroperitoneal. Não faz hidrocele. Diferente da cirurgia aberta, que o paciente faz hidrocele, tem uma recuperação muito ruim. Até muitas vezes lembra quando faz vasectomia, que o paciente tem desconforto para levantar, a bolsa escrotal fica toda inchada, diferente da nossa embolização. Aí aqui vale a mesma conversa, que na minha opinião o melhor acesso que tem é o acesso pela via basílica com catéter multipulse, mas pode ser feito com catéter cobra pela via femoral sem problemas. E aí a via gonadal direita é uma grande dificuldade para acessar. Está aqui então um vídeo do acesso, né, entrando pela basílica, a gente passa ali o coração, entra na renal esquerda, entra na cava e vai lá com o microcatéter e desce para embolizar. A gente emboliza a bolsa escrotal? Não. A gente nem irradia a bolsa escrotal. A gente tenta, geralmente, embolizar do ligamento inguinal para cima. Eu já vi muitas pessoas que embolizam a bolsa escrotal. O problema é que aí você aumenta a chance de ter uma trombose do plexo compiniforme, um desconforto absurdo e, às vezes, até mesmo perder o testículo. Então, não se emboliza. Aqui a gente lembrando da variação anatômica. A gonadal direita é capciosa, para você entrar nela, se ela não for dilatada. E um macete que, às vezes, a gente faz injeta ali uns 30 ml de soro com contraste na gonadal esquerda, fica olhando na imagem, esperando para ver se a gonadal direita enche e entra na cava. Isso a gente pode fazer na variz pélvica e na varicocele. Às vezes é um macete para você tentar achar a entrada da gonadal direita se você não estiver conseguindo. Você não precisa ficar fazendo aquela imagem bonitona, jogando contraste no testículo. Se você já tem um diagnóstico prévio, você, ao ver só a entrada do refluxo na veia renal, é o suficiente, você não precisa ficar injetando toda hora e muito menos irradiando o testículo, né? E tem que lembrar que as mesas de hemodinâmica, como a regra geral, não fazem proclive. Então, a gente não consegue ficar bem evidente esse refluxo, né? Lembrar também que a veia gonadal, ela pode muitas vezes estar duplicada, e daí o certo é embolizar todas elas. Às vezes ela se divide no meio, se divide lá embaixo, se divide lá em cima, e o certo é colocar mola por tudo, né? Então, como regra geral, eu venho por cima e não uso bainha longa, mas você pode vir por baixo e usar uma bainha sem problemas. Só que daí você vai colocar um acesso maior, na minha opinião, muitas vezes desnecessário. Eu geralmente faço isso, venho por cima, coloco uma torneirinha Y atrás do nosso catéter, por dentro desse catéter eu venho com o microcatéter para colocar as molas. Isso te dá uma segurança muito grande, tanto para a variz pélvica quanto para a varicocele. Então, tá aqui, a gente consegue injetar pelo nosso catéter para fazer a imagem, mostrando que não tem mais refluxo, e a gente coloca as molas tal qual na variz pélvica, menor lá para baixo, maior aqui para cima. Geralmente com 4 até 8 molas a gente consegue resolver o problema. Aqui a gente vê esse refluxo bem evidente, mas isso não é obrigatório, nem se deve ficar irradiando no testículo. E a gente emboliza, então, desde o ligamento inguinal, que está aqui na ilustração, até a entrada da veia renal. Não é para a gente... não é para embolizar daqui para baixo. Porque é aí que você... Lembra que eu falei que a gente precisa das vias de drenagem pélvicas? Então, se você começar a embolizar aqui perto do testículo, a chance do paciente fazer uma trombose de plexo uniforme é muito grande. Por isso que a gente emboliza daqui até a veia renal, até a entrada da veia gonadal na renal. Pode fazer técnica sanduíche igual a variz pélvica. Eu confesso que eu tenho medo, porque aqui, se você injetar um pouco mais de espuma e ir lá para a bolsa escrotal, pode fazer trombose de plexo uniforme. Mas, na literatura, muita gente usa mola, cola e o polidocanol. Aqui uma ilustração, então, mostrando que a gente deve embolizar do ligamento até a veia renal, e que se ela estiver duplicada, a gente emboliza ambas as veias gonadais.
Então, aqui do lado direito, mesma coisa. A gente emboliza até a entrada da veia gonadal na cava. Quais são as complicações? Complicação é mola embolizar, complicação é você ter uma flebite do plexo peniforme e a taxa de tromboflebite, como eu tinha falado antes, quando você usa agente esclerosante. Por que, então, usa o agente esclerosante? Porque nem sempre a pessoa tem acesso a tantas molas. Tem 3 molas. E acaba abrindo mão acaba usando o polidocanol. O ideal, na minha opinião, é ter várias molas e molas muito compridas. Se você tiver só 4 molas liberadas, tomara que seja uma penumbra de 60 centímetros, porque daí você consegue colocar 2,40 metros de mola na veia gonadal. Aí você fecha bem ela mecanicamente, não precisa de ter um agente embolizante. O problema é que nem sempre você tem acesso a isso. Libera 3 molas de 10 centímetros, o representante só tinha essa. Então, nesse contexto, acaba se usando muito mais o agente esclerosante. Né? Essa técnica ela é bem sucedida em 95% dos pacientes com anatomia normal e 85% em pacientes com anatomia alterada. Né? E daí, nesses casos, se justifica usar mais esclerosante, porque ele acaba navegando por ramos e fechando essas variações. Então, tem literatura para tudo. Né? A variação é muito grande, de 0 a 45%, né? Na cirurgia aberta, porque tem muito mais literatura, de 2 a 11% na embolização. Tem literatura mostrando que o custo de ambos foi equivalente, levando-se em conta que na embolização o paciente volta a trabalhar no dia seguinte. Então, entrou nesse cálculo. Mas se a gente for pensar no procedimento isoladamente, como as molas são muito mais caras do que o fio de algodão e o nylon, acaba que a embolização é mais custosa e é por isso que o convênio acaba protegendo mais o urologista. Né? Mas devemos lembrar que hidrocele não acontece na embolização. O que a gente quer nesses pacientes? Que 2 semanas depois você faça o Doppler e ele faz uma nova de valsalva, o testículo está sem refluxo. Isso você mostrou, você fechou o refluxo. E nem sempre o espermograma volta ao normal. Né? Então, da mesma forma que a varicocele da variz pélvica, a gente não tem uma casuística tão expressiva, mas no âmbito nacional ela acaba ficando significativa, porque não é muito realizado aqui no nosso país. 2 casos nossos foram bilaterais, e um paciente melhorou clinicamente, mas no Doppler ainda tinha refluxo. Esse paciente, ele não quer mais saber de nada, porque ele não sente mais nada, então ele toca a vida, né? Talvez, se ele tiver alguma alteração de fertilidade, ele nos procure novamente, né? E aquilo que eu falei, clinicamente, como regra geral, esses pacientes melhoram muito ao embolizar. O paciente que tem dor e desconforto escrotal, esse paciente responde bem à técnica. Justamente por essa carência literária, a gente fez uma revisão sistemática, que a gente publicou esse ano no Jornal Vascular Brasileiro, mostrando que, ao olhar 51 estudos de avaliação do espermograma pós-embolização, nós achamos que 8 realmente valiam a pena ser estudados, e ficou evidente que, somando todos esses pacientes desses 8 estudos, que eram 6 retrospectivos e 2 prospectivos, a gente tinha 701 pacientes, e houve realmente uma melhora da concentração espermática, em média de 180% do sêmen, e da motilidade de 28% para 42%. Ou seja, temos literatura mostrando que a melhora do parâmetro seminal. Isso é absurdamente bom? Isso é a regra? Não é a regra, mas se justifica fazer um procedimento minimamente invasivo num paciente infértil ou, em especial, num paciente muito sintomático. É isso. Obrigado, pessoal. Maravilha, maravilha. Sérgio, excelente, viu? Obrigado. Preciso. Excelente. Preciso. Excelente. Cirúrgico endovascular. Obrigado. Minimamente invasivo e entregando tudo. Assim, muito bom. Inclusive, a sua dica de injetar o contraste no lado esquerdo para ver a reentrada na veia cava, isso é lá na manga, né? Essa veio lá do IAPAS do curso. Mas eu vou dar uma mérito aí de quem ensinou isso, o doutor Arlindo Lemos. Eu saí de campo, não estava conseguindo entrar na gonadal direita, liguei para o doutor Arlindo e ele falou, Belzac, injeta na esquerda e espera. Dito e feito, entrou pela gonadal direita, hoje em dia a gente já usa isso como um conceito nosso, mas quem me deu essa dica foi o doutor Arlindo, que tem 80, e a última vez que eu vi a apresentação dele tinha 89 casos de variz pélvica, ou seja, tem uma experiência muito expressiva. Muitos casos, né? Muitos casos. Alguma pergunta, Rova, para o Sérgio? Eu tenho várias perguntas, né? Primeiramente, assim, a gente sabe que quando a gente vai fazer com o quebra-nozes junto,
aumenta a nossa preocupação, né, pelas complicações imediatas e risco de complicações futuras, né? Então, assim, porque a gente vai ter um stent grande dentro dessa veia renal, né? Embora a veia renal, geralmente, ela tem 10 milímetros, né, mais ou menos no tamanho dela, você tem um fluxo rápido, mas você tem um stent ali dentro. Então, assim, a primeira pergunta para a gente entender aqui é, logo após o procedimento, qual é o tempo de recomendação de anticoagulação? É profilática, é um tempo terapêutico? O que você recomenda? Essa pergunta é muito boa, porque ela é de praxe nas vezes que a gente entra em fóruns e webinários sobre isso, né? Esse ano, inclusive, eu participei de uma sobre isso, me fizeram essa pergunta, eu fiquei com medo de responder o que eu faço, porque não é consenso. Quando eu fui ver, todos eles faziam a mesma coisa. Hoje em dia, eu estou dando Xarelto 20 e Clopidogrel 75 para as minhas angioplastias venosas. Ou seja, isso não tem consenso algum, mas eu tenho uma tranquilidade muito grande em fazer isso. Um mês depois, eu tiro o Clopidogrel, deixo só o Xarelto de 3 a 6 meses. Não faço ataque. Ao conversar nesse fórum da Sobrice, eu percebi que tem vários médicos que fazem isso ao tratar um pocket com trombose, ao tratar um quebra-nozes. Então, posso falar para vocês hoje em dia com mais tranquilidade que eu faço uma duplinha Xarelto com Clopidogrel. 6 meses. Após 6 meses, nada ou mantém um AS, um Clopidogrel, alguma coisa? Vou dar um exemplo. Paciente que tinha um cocket com trombose. Esse paciente, depois, geralmente, eu baixo o Xarelto. Olha quanto coisa supraliterária, ou seja, não tem literatura para isso. Sim, mas é o que nós precisamos, né? Perfeito. Eu baixo proteger o paciente, né? Proteger o paciente. Eu baixo o Xarelto para 10 miligramas, ainda deixo os 3 meses, depois eu tiro. Ao conversar com o Dr. Ramaciotti, que é um cara que eu respeito demais, eu perguntei para ele uma vez o que ele achava da AS, Clopidogrel e Xarelto. Ele falou que o risco é muito grande. Que, na opinião dele, a combinação Clopidogrel e Xarelto já baixa muito esse risco. Então, por isso que eu não dou mais AS. E nem faço AS com Xarelto. Porque o AS, queira ou não, ele tem algum efeito gástrico, enfim, que o Clopidogrel não. Então, eu coloco o Clopidogrel. Então, se o paciente teve um cocket com trombose, eu acabo estendendo mais essa anticoagulação. Um cocket simples, só uma compressão. Às vezes eu faço dupla antiagregação plaquetária. Então, não é sempre que eu dou Xarelto, mas na grande maioria das vezes eu dou Xarelto com Clopidogrel. E isso me dá muita tranquilidade, porque se o paciente fala para mim assim, eu dou meu celular para todos os pacientes, né? 2 semanas depois ela fala assim, doutor, eu estou com dor. Eu sei que não está trombosado o stent, porque ela está tomando anti-Xarelto, entendeu? Diferente se ela estivesse tomando só um AS, falar, estou com dor. Eu falo, será que não trombosou o stent? Então, realmente, o Xarelto me dá uma certa tranquilidade nesse começo. E ainda, até a gente ver uma outra pergunta aqui, mais uma pergunta que normalmente, o que acontece? Quando a gente coloca no quebra-nozes um stent, ele vai provocar dor por um tempo na paciente, né? Eu não sei se, recentemente eu fiz um caso, esse caso vai completar 2 semanas, agora sábado que vem. A paciente iniciou com uma dor, eu já avisei ela que ela ia ter essa dor. A dor vem diminuindo, mas ela ainda permanece com um pouquinho de dor nas costas, uma dor lombar ainda. Tu tem observado isso? O que... Sempre. Agora, minha pergunta é a seguinte, você embolizou as varizes pélvicas também ou não? É só o quebra-nozes? Sim, não, foram varizes pélvicas, né? A gente usou 10 molas e fez sanduíche, e depois colocou o stent Se você parar a pensar, vamos pensar, eu falo assim para você, para os colegas musculares, quando tem uma tromboflebite da safena magna, não fica aquele cordão vermelho dolorido? É a mesma coisa no repertônio, porque a gente fecha uma veia gonadal, faz uma flebite dela lá, é natural que o paciente tenha dor. Que dor. E aí eu já vou de novo para o supraliterário. Normalmente eu não dou de cara, mas a paciente está reclamando, assim, passou uma semana, ela está desconfortável, eu dou um diprospan, eu dou um corticoide, que geralmente é o que responde. Então, essa dor, eu falo que vai ficar por 2 semanas, que vai melhorar, né? Geralmente o paciente realmente fala que ela trocou a dor era de um jeito, agora é de outro. Isso, a dor é resistente ali, tem uma tromboflebite lá, então... Ela está maravilhada com não sentir mais nada de dor pélvica, né? Assim, foi imediato, né? Então, assim,
Quando a gente faz esses procedimentos, a gente normalmente escuta da paciente, ó, doutor, aquele peso do abdominal sumiu, não existe mais, né? E a gente ajuda muita gente, né, Belzac? Você veja bem, assim, o fato de incluir isso no nosso no questionário de dor e ir atrás com os exames, atrás desse diagnóstico em pacientes com varizes, um dos objetivos nossos aqui, para abrir a mente dos colegas mais novos e ir em busca dessas outras fontes de refluxo, né? Porque tem muito paciente sofrendo, subdiagnosticado, inclusive, às vezes, tratados com flebotônicos pelo próprio ginecologista sem resultados. O paciente vem de ginecologista, mas vem se arrastando, alivia um tempo, depois volta até a dor, né? Sérgio, quando tem, por exemplo, o May Turner e o refluxo de líquido interno, o que você tem feito nesse caso? A variz pélvica ali. Vou complementar a sua pergunta, porque geralmente é uma pergunta que vem na sequência. E se o paciente tiver quebra-nozes e cocket? Isso acontece bastante. O que tratar? Trata os dois, trata um, trata outro. A flebografia, ela te ajuda a pensar. Se você injetar o contraste na veia ilíaca externa com vontade, você vê aquela rica rede colateral, inclusive gonadal, com fluxo ascendente, você vai inferir que o quebra-nozes não é tão significativo em relação ao cocket, você trata o cocket. Se você fizer essa injeção, você não vê muito uma circulação colateral, você jogar lá em cima no quebra-nozes e ver aquele refluxo de cima para baixo, e cá entre nós, um bom ultrassonografista, ele até te ajuda falando isso já no pré-operatório, você vai tratar lá em cima e não vai tratar aqui embaixo. Na maioria das vezes, quando tem as duas doenças, você percebe que o principal é o cocket e não o quebra-nozes. Então, se a variz de ilíaca interna e um fluxo totalmente ascendente, eu vou lá e ponho stent no cocket e pago para ver que essa dilatação das veias da ilíaca interna não vão dar em nada. Agora, se o paciente tem um cocket minimamente significativo, quebra-nozes muito significativo, na hora que você desce pela veia gonadal para embolizar, muitas vezes você acaba até entrando na ilíaca interna para embolizar se precisar, né? Mas na grande maioria das vezes, a própria gonadal, ela vem para toda a pelve e você acaba fechando essa comunicação ilíaca interna e ilíaca interna. Maravilha. Eu tive um caso agora recente de um paciente com varizes vulvares, ela veio comigo, você falou, indicar fazer espuma nela por baixo, sem tratar por cima, entendeu? E ela não tinha dor pélvica, tinha varizes vulvares, mas sem dor pélvica. Aí eu tratei por cima, primeiro as varizes murcharam, depois eu fiz espuma por baixo. Eu fechei o círculo. Legal. Né? Bacana. Esse é o cirurgião flebólogo moderno, né? Ele cobre tudo, né? Isso aí. Legal. Rô, mais alguma pergunta, Rô? Tem alguma pergunta da audiência aí para a gente? Nicole? Betânia, uma pergunta da Betânia. Tempo de repouso. Doutor. Oi, Betânia, boa noite. Como regra geral, eu falo assim para o paciente, em 4 dias pode voltar a trabalhar. Eu falo assim, mas eu posso lhe dar até 14 dias de atestado, para ela ficar à vontade. Porque a resposta ela é individual para a dor. E às vezes, digamos assim, o empresário ele quer voltar assim que possível, e às vezes a outra pessoa não tem tanta essa fúria para voltar. Mas é normal ter 2 semanas de dor. Então, é igual na embolização de mioma também, que a gente faz muito. Até 2 semanas de dor. Mas o repouso não é nem um pouco mandatório, muito pelo contrário. É igual você operar varizes e falar para ficar acamada lá, vai ter uma TVP. Então, põe o paciente para andar já no dia seguinte, certo? Sérgio, eu tive o prazer de receber aqui em Goiânia o Dr. Moredeiro. Ele veio em Goiânia, veio no nosso hospital aqui. Nós vimos 3 casos de varizes pélvicas e um caso de varize ciática. A paciente tinha uma coluna de sangue de refluxo da gonadal, não, desculpa, da gonadal, que enchia também ali a glútea e ia até embaixo. Sabe? O paciente já tinha 2 divórcios por dispareunia, sempre achava que era ela que era o problema, sabe? Aí nós entramos juntos, fizemos embolização,
Fizemos espuma eu tô moledeiro aqui em Goiânia. Que legal. 2000, tem 10 anos isso, vivi aqui. O primórdio disso foi com ele, né? Assim, se você olhar, hoje em dia, ele não tinha mola de liberação controlada, ele chegava lá com um catéter normal e colocava as molas de liberação livre com resultados excelentes. Então, ele tem que ser sempre lembrado mesmo, né? Acho que é isso. E a dispareunia tem que perguntar para o paciente, porque ela fica sem graça. Comum. Né? Às vezes o marido pega, faz aquela cara assim, que ela não está falando, né? Mas é importante. Por exemplo, paciente variciciata, ele tem bastante no consultório, não é raro, não. Ele tem bastante. E elas têm dor na perna. Nesse caso, eu sei que está vindo lá de cima. Mas se não tem dor pélvica, eu fico investigando em cima. Está variciciata, se a dor sumir, eu deixo quieto. Você investigaria a varice pélvica? Não ou não? Sem dor pélvica. Se for recidivada, aí se a paciente já operou de varizes, tem aquela variciática, eu ia olhar. E se for muito exuberante, caso contrário, eu concordo com você, que às vezes você trata ali, eu comento. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que aparece muito aqui no consultório. O paciente tem um cocket, que não é nada absurdo, mas tem, porque fez tomografia por outro motivo, e tem varizes na perna. Então, eu vou tratar todos os cockets? Não. Mas eu falo, olha, é importante você ter essa ciência, que você tem um cocket em cima, nós vamos te operar, vamos acompanhar. O paciente tem cocket, não tem nem refluxo na safena. Você vai tratar o cocket por causa das varizes? Não, eu opero as varizes. Então, acho que aí parte do mesmo princípio, né? Às vezes, quando é muito significativo, o paciente tem muita variciática, e essa é melhor ir lá para cima. Caso contrário, né? E outra situação que às vezes acontece bastante também é a paciente vir com o ultrassom do ginecologista dizendo assim, olha, eu tenho varizes no útero. Tá? Aí a gente faz aquela pergunta, olha, essas varizes são sintomáticas? Tem dor pélvica? Se não tem, não existe necessidade de você avançar em diagnóstico mais invasivo, mas o paciente está ciente que pode futuramente precisar de um tratamento. Tá? É isso. Então, a gente não pode tratar o exame, né? Isso tem que estar sempre ciente, né? Tratar o paciente em si. Né? Exatamente. Se você sair tomografando, você acha muita compressão. Né? Não dá para ser tratando. E até, olha, detalhes assim, eu tenho feito agora um estudo lá no Einstein de tomografia. Por exemplo, o paciente fez bariátrica, cirurgia bariátrica, sumiu o cocket. Ou seja, ela perdeu peso, a compressão sumiu. Você vê cada coisa que de variação. O paciente desidratou. Opa, apareceu um cocket. O paciente estava chocado na UTI. Então, tem várias coisas que podem influenciar no achado tomográfico. Por isso que tem que levar tudo isso em conta. E o principal é o sintoma, né? Maravilha. Mais um comentário, Robert? Até a plateia não teve mais perguntas. Teve do Marcos aqui. O que tem pergunta aqui? Quando repouso. Perdão, vou olhar. Quando o paciente lhe procura para uma consulta, quais são os relatos mais comuns de sintoma? Bom, eu imagino que ele deve estar falando de varizes pélvica, né? A grande maioria é dor pélvica crônica que quicou em tudo quanto é ginecologista e ninguém resolve o problema dela. Eis que numa tomografia apareceu, ou no ultrassom pélvico intravaginal apareceu as veias. E aí que a gente prossegue com um estudo dirigido. Angiotomografia com fase venosa para ver se vale a pena ir para cima ou não. E a dificuldade da liberação do convênio, como eu falei antes, para mim é uma triagem, porque se o paciente ele tem muita dor, ele vai até o fim com você. Caso contrário, ela acaba desistindo, fala, esse médico aí tá... Você tem que falar, o convênio vai negar. Se 90% das vezes que eu peço uma embolização de varize pélvica, o convênio nega. Eu falo, paciente, recorre, fala isso, passa em segunda, passa em terceira opinião. Certamente um monte de colega vascular pega caso meu para dar segunda opinião, mas eu não indicaria de novo, né? Inclusive, a gente tem um advogado que é amigo nosso, que eu normalmente indico ele tem um processo desse tamanho que ele fez, ele simplesmente troca o nome da paciente e manda para o juiz, mostra o que tem de evidência, mostra que por causa dela é o melhor, mas daí o paciente vai ter um gasto envolvido, de 2 a 6 mil reais, eu já falo isso para ela aqui na consulta, falo, olha, esse gasto eu não consigo, se o convênio, se ele não autorizar, você vai ter que conversar, porque não pode, o paciente dela vai continuar indo no pronto-socorro, é difícil, né? Então, às vezes a única opção que ela tem é tentar, né? E às vezes a gente, né, aqui, a gente tem uma proximidade com alguns colegas da Unimed,
E nesse meu último caso, eu falei assim, olha, demorou 45 dias para liberar, né, com angiotomo, com assim, o diagnóstico todo perfeito. Aí eu tive que falar com ele, falei assim, olha, eles têm conhecidos na família que são advogados. Então, eu acredito que é melhor vocês liberar, porque vai ter que acabar liberando e vai ter problema, né? Aí liberou. Então, às vezes, a gente pegar e dar uma ligada em algumas cidades, a gente tem essa facilidade. Outros centros maiores talvez não tenha, né? Mas tem que insistir, né? Tem que insistir, porque senão eles não liberam. Isso, e é bem isso. Se essa paciente não fosse muito sintomática mesmo, ela provavelmente ia desistir. Então, por isso que eu acho que assim, essa atividade acaba te ajudando a ver qual paciente Mas, mais... assim, é uma coisa assim que comove a gente, porque assim, geralmente são casais jovens que estão sofrendo por isso, né? E que nem o Charles falou, daqui a pouco é um motivo de separação, né? É um motivo de não ir para frente numa família. Então, assim, aí que entra a nossa responsabilidade como médico de resolver isso para os pacientes, né? De estar junto, né? Realmente, né? Então, beleza, Robert, vamos encerrar, né? Tem quase 1 hora já de... Serginho vai ter que jantar também, tomar uma tacinha de vinho para relaxar. Hoje é dia. Para raliar o sangue, né? Para raliar o sangue. Bom. Afinar o sangue, né, Belzac? Boa. Aula maravilhosa, aula excelente, maravilhosa. Muita informação, muita gratidão por você estar aqui conosco, né? E esperamos você num desses cursos aí. O dia que você quiser, você é nosso convidado. Você é nosso convidado de honra, viu, Sérgio? O que de quiser, honra. está aqui aberto, tanto os avançados quanto aqui em Goiânia também. Aqui a casa é sua, viu? Obrigado, viu, amigos? Só você marcar a data que você puder vir. Valeu, obrigado. Vocês estão convidados aqui para conhecer a nossa estrutura aqui. Como eu falei para o Robert, foi uma batalha muito grande. Vou ficar feliz de mostrar para vocês, tomar um café aqui também, tá bom? Maravilha. Pessoal, essa live que está assistindo vai ficar gravada no YouTube, tá? Mais uma vez, convite para o curso de endovascular do Sérgio, para quem quer especialista, né? E lembrar que a Master Médicos é uma plataforma que está abrigando outros cursos também, inclusive o curso Master em Flebestética, os cursos avançados. E vamos ter agora, de 1 a 4 de setembro, o próximo curso Master em Goiânia, que as vagas já estão quase esgotadas, né? Está enchendo bastante. Em outubro, para quem já fez o Master, ou quem quer se aprofundar mais nas técnicas, né? Vão ter os avançados em Cascavel, que é uma semana full time, né, Robert? Conta aí para nós aí. Full time. São 350 pacientes que serão tratados durante o curso, né? São 2 dias de escleroterapia ampliada, seguidos de 2 dias de laser transdérmico e endolaser. Então, os pacientes já vêm em sequência de tratamento. Cada dupla de colegas vai tratar um paciente, e são vários pacientes durante o dia inteiro, tanto no laser quanto na escleroterapia ampliada. Aí nós temos um dia de ecografia direcionada para o tratamento, então, onde nós treinamos em modelos e depois, no final do dia, já vão chegando pacientes para fazer tratamento com espuma. E mais 2 dias no curso avançado de espuma, onde nós vamos para a cidade de Corbélia. A gente tem um espaço dentro de um hospital, onde a gente tem 5 salas cirúrgicas, e dentro dessas salas cirúrgicas nós transformamos em um grande ambulatório, onde se trata ali, em média, uns 150 pacientes em 2 dias. Então, é um curso para quem quiser ver todos os tipos de tratamento com espuma, em varizes, veias reticulares, veias da mão, tratamentos de varizes ciáticas, de safena parva, safena magna, perfurantes, refluxo não safênico. Então, existe uma riqueza muito grande de pacientes, e para você pegar a mão e entender o que é tratar um paciente, receber ele no outro dia e saber o que é dar continuidade no tratamento, né? Então, você tem, às vezes, a oportunidade de ver o que não viria na sua clínica durante 1 ano ou 2. Verdade. Mas bacana, Sérgio, muito obrigado pela presença com a gente aqui, por compartilhar seu conhecimento. Gratidão
E nosso convite tá assinado e registrado. Você vem fazer o nosso E registrado aí. Aqui, viu? Você é você é uma pessoa que a gente preza muito, né? E você é uma pessoa que contribui para a nossa sociedade, né? Que carrega a sua bandeira e nós gostamos muito de você e vamos batalhar muito e aplaudir muito o seu crescimento. Você é muita luz aí, muita energia. Mora no nosso coração aí. Vice-versa. Muito obrigado, viu, amigos? Então, um abraço aí, boa noite. Rover, boa noite também. Nicole, Serjão. Boa noite, Fique com Deus, todo Nicole. mundo. Pessoal, obrigado pela presença abraço. de todos. Muito tá? obrigado pela presença. Obrigado. Até a próxima. Até mais.